top 5 meio-campistas do mercado sul-americano. Sugestões aqui do Lucão pra gente trocar uma ideia. Também mesma história, dentro da realidade financeira do América, jogadores de preferência em final de contrato ou que já estejam livres no mercado, tudo no jeito pro América ir lá e já fazer uma oferta e fechar o negócio. Quinta sugestão aí, o Pedro Ramírez é um meia ofensivo, tem 29 anos, é venezuelano e o último clube foi o Hermanos Colmenares. Então tá livre no mercado aí o Pedro Ramírez. Fale mais sobre ele, Lucão. É um meia que também pode jogar aberto nas beiradas, sabe, Alisson? Eu não diria que é um meia armador, é aquele meia atacante. É aquele jogador que pega a bola ali no meio campo, procura o drible, né? Procura um jogador muito agudo, baixinho, né? Se eu não me engano, ele tem 1,65 m, mas aquele famoso meia liso, sabe? Parte para cima, não tem medo. Tem várias Copas Libertadores no currículo pelas equipes venezuelanas, convocações para a seleção da Venezuela, também passou pela Europa no futebol suíço. Então, e outra, eu estava conversando com o Alisson aqui fora do ar, gente, o salário top na Venezuela para um jogador de futebol, e aí a gente está falando, né, das promessas, acredito que do Pedro Ramírez, que é um jogador, né, mais conceituado, é $3.500. A gente sabe que $3.500, se falando de um mercado de Série A do Campeonato Brasileiro, é troco do pão, né, Alisson? Não, então, jogador recém-promovido da nossa base ganha isso. Ganha isso. Então, assim, eu inclusive passei esse nome para o América o ano passado. Vou ver se eu consigo passar novamente, porque eu acho, cara, por mais que tenha 29 anos, né, um jogador, vamos falar assim, talvez não almeje tantas coisas, né, mas está numa idade boa, seria a chance da vida dele. Eu acho que um jogador como o Pedro Ramírez, por exemplo, se entregaria muito mais, colocaria a camisa do América, né, tatuada na pele dele, muito mais do que um Ian Sassi, sabe? Do que jogadores desse porte. Acho que ele entregaria muito mais, tem muito mais experiência, acho que ele também tem muito mais a oferecer para o América do que um Ian Sassi. Então, assim, acho que vale até como uma aposta. Vou repassar o nome dele para o América. Peço que quem não conhece aí, né, que está acompanhando a nossa live, procure mais um pouquinho aí do Pedro Ramírez, tem muita coisa dele aí na internet. Se colocar também, você consegue buscar alguns jogos. Eu sempre falo, Alisson, para o pessoal, lógico, o pessoal que está ali com mais pressa vai acabar jogando um vídeo, porque nos vídeos compilados é o Messi, né? Até eu jogo Messi. bem. Então, até a gente joga bem, exatamente. Agora, você consegue achar muito jogo completo e assistir uma partida completa é legal, porque por mais que você vai adiantando um pouquinho ou outro, mas você também vê as deficiências, né, do jogador. Sabe por quê, Lucão? Por exemplo, assistindo partidas completas, a gente consegue observar melhor isso que eu vou te perguntar aqui agora, que é o seguinte: o América a gente sabe que tem um estilo de jogo hoje muito solidário, onde todo mundo tem que participar da recomposição defensiva também, e que os meias marcam, tem que se entregar, a marcação começa lá na frente. O Pedro Ramírez é um jogador que conseguiria entregar isso? Ele é um jogador que participaria também dessa recomposição defensiva? É um jogador que, inclusive, faz isso, Alisson. Ele faz isso nas equipes onde ele atuou. Se você pesquisar, você vai ver que ele sempre é aquele jogador, talvez ali, por exemplo, no ataque você tem aqueles, né, que os chamados banheiras aí na galera, né, mais das antigas. Ele é o que tinha que fazer o papel desses caras que ficavam lá, entendeu? Então, é um jogador realmente muito interessante pelo pouco investimento que seria feito em cima dele. E, pensando pelo lado também até de marketing, etc. e tal, por que não trazê-lo, né? E já fazer uma ação de marketing? A gente sabe que hoje tem uma colônia venezuelana em Belo Horizonte
muito grande, sabe? Muito grande. O nosso arquirrival aqui sabe explorar isso, tanto explorou na época que tem ainda lá, mas tinha lá o Otero, eles fizeram marketing em cima disso, fazem em cima dos Sirius. Então eu acho que por que não trazer um jogador desse e já trazer também para essa coisa do marketing, chamar, entendeu? Cadastrar esses venezuelanos, levá-los para acompanhar o América. Quem sabe a gente não ganha aí uma colônia de torcedores. Quem sabe a gente não abre um novo mercado, né, pro futebol sul-americano. E como você falou semana passada, Alisson, quem sabe a gente não começa a pegar as joias venezuelanas para aí ter, além do retorno técnico, também o retorno financeiro. Sim, isso eu falei em ocasiões anteriores, que o América precisa dar o próximo passo. Por enquanto, a gente já está perdendo o medo de contratar jogador sul-americano, mas muito baseado ainda na análise daquilo que acontece dentro do Brasil. O Berrio nós contratamos por aquilo que acontecia dentro do Brasil. Nós trouxemos agora o Índio Ramírez, baseado naquilo que ele desempenhou dentro do Brasil. O Zárate é uma situação fora da curva, porque o Zárate é um jogador de classe mundial, então a gente não tinha muita dúvida sobre isso. Mas o América precisa agora partir para esse caminho aqui, do que a gente está falando. Exatamente. Que é ir lá fora e buscar quem ainda não chamou a atenção do mercado brasileiro, quem ainda é uma aposta, quem ainda pode chegar e contribuir com um salário mais baixo, né? Buscar realmente ir na fonte, né? Esse é o nosso próximo passo. Perfeita a sua análise, Alisson, e concordo assim 100%. O América, né, o primeiro passo, acho que você foi perfeito aí nessa colocação, foi dado, foi perder o medo de outra bandeira dentro do CT Lana Drummond, né? Parecia que aqui era um clube patriota, que só podia ter jogador nascido no nosso país. E isso, o primeiro passo foi dado. Muito como você falou, de jogadores, né, que já atuaram, já conhecem o futebol brasileiro. Agora eu acho que realmente a gente tem um setor de análise de desempenho e análise de mercado, né? Ainda tem que investir mais o América. Eu acho que a gente precisava incrementar esse setor e criar realmente. A gente tem um analista direcionado para análise de mercado, analista de desempenho, mas eu acho que a gente devia criar com um coordenador e mais umas 4 pessoas, um setor só de análise de mercado. E a gente cria aí no nosso nome, a gente sabe que no Atlético lá chama SIGA, o Cruzeiro está fazendo contratações para poder fazer isso, entendeu? E aí eles analisariam os jogadores de acordo com o modelo de jogo do América, de acordo com o que o treinador vai pedir. O Cruzeiro está falando muito disso, o Cruzeiro não vai contratar porque o treinador gostou, o diretor gostou, não. Vai ser muito em cima, o treinador vai passar as características do jogador que ele quer, como é o modelo, e o próprio clube vai fornecer para ele, temos esses aqui, 10, 15, 20 que sejam, primeiro você diminui, né, a chance de erro, sabe? Você tira aquela coisa de ser indicação do treinador, daqui a pouco o treinador vai embora, o jogador fica aí encostado. Eu achei muito interessante. É uma coisa que, para o meio do futebol, é um custo baixo para investimento. E eu acho que o América, né? A gente viu aí, quem acompanhou a série aí da permanência, a gente vem galgando, né? Subindo degrau a degrau e melhorando em muita coisa. Eu vou conversar com o Euler e com o Salum, que eu acho que é um investimento pequeno, que eu acho que vale a pena. Eu sei que a gente tem nosso analista de mercado, que é o Felipe, que é muito competente mesmo, um profissional fora de série. A gente tem o nosso coordenador da análise toda, que é de mercado, análise de desempenho, que é o Michael Padilha, que para mim é um dos melhores do país. Mas eu acho que a gente devia criar realmente, acho que é muita coisa para o Felipe, a gente devia criar um setor com 4 pessoas, um coordenador, poderia ser o Felipe, por exemplo, nem que a gente tenha que buscar aí estagiários, profissionais que estão se formando agora, sabe?
mas a gente devia criar, e aí tivesse em reunião realmente com o Michael, que é um nome mais experiente já no ramo do futebol, mas eu acho que a gente devia criar esse setor para poder dar esse segundo passo que você falou. Sim. Seria interessantíssimo. Sim. Bora lá para a próxima sugestão, então, que é o Júnior Moreno. Ele é volante, 28 anos de idade. Teve gente aqui nos comentários, deu uma passada aqui, Lucão, falando que a gente tá montando time de Master. Gente, o tanto de jogador de 27, 28, 29 anos que já falamos aqui, são jogadores que estão 28 anos, o cara está no auge da forma física pro futebol. É o jogador na sua idade mais madura para praticar o futebol, é 26, 27, 28 anos. Então, não vem com essa não. Tem nomes veteranos? Tem. Tem situações em que o América só vai conseguir trazer o jogador depois que ele já tem certa idade. Nós falamos aqui de jogadores, né, Lucão, que passou por River Plate, por Estudiantes. Então, são jogadores que, quando eles ficam disponíveis para o América, é quando já estão com uma idade mais avançada. É a mesma situação do mercado interno. Alguns jogadores do mercado interno de mais renome, a gente só vai conseguir trazer quando eles já não fazem mais parte do radar de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético, de Grêmio, de Inter. Então é uma situação natural. Mas estamos falando também de muitos jogadores numa idade muito boa ainda para o futebol. O Júnior Moreno é um deles, 28 anos, venezuelano também. E o último clube, então não está mais vinculado, está livre no mercado, foi o DC United, lá dos Estados Unidos. Fale mais sobre ele, Lucão. Só completando o que você falou, né? Também a gente tem que lembrar, Alisson, que a gente não vai trazer todos, né? A gente está aí citando alguns jogadores, mas nós não vamos trazer todos. A sugestão é que você pegue um aqui, o outro ali e tal. Você não vai trazer todos, porque aí realmente... eu não sei quem comentou e se acompanhou o começo do programa, é feito um filtro, né? São jogadores livres, jogadores em final de contrato. Esses jogadores mais novos, principalmente os de destaque, eles têm um contrato longo. É 4, 3 anos de contrato. E aí, amigo, nós não temos La Plata para tirar. Então não adianta sonhar com o que você não pode, entendeu? É a mesma coisa aí de quem comentou, chegar numa loja de veículos e querer lá um Bugatti ou uma Ferrari. Mas a realidade dele é comprar ali o golzinho, bolinha 99, né? Então não dá. Agora o Júnior Moreno talvez seja o nome... mais difícil da gente conseguir, porque realmente ele vem de 5 temporadas na MLS. Então, com certeza, deve ter um salário um pouco mais elevado, mas nada também impossível, não. Seria uma contratação técnica que chegaria para jogar nesse meio de campo do América, né? É um volante que tem uma qualidade... é um volante muito equilibrado, marca muito bem, sai muito bem para o jogo, e realmente seria uma contratação muito interessante, com passagem pela seleção, uma vasta experiência, mas, por exemplo, eu nem quis colocar, né, porque não era uma avaliação minha, não sei se você acompanhou, apareceu aí uma possível interesse do América num volante colombiano essa semana. Me fugiu o nome dele aqui agora, do Atlético Nacional. Aquele ali sim seria uma baita da contratação, viu? Aquele realmente fugiu aí da minha análise, mas é um volante canhoto, com um passe assim, maravilhoso, sabe sair para o jogo, mas parece que vai para o Atlético Paranaense. Um baita de um volante. Sim. Bora pro próximo então. Terceiro nome da nossa lista de meio-campistas. Jerônimo Poblete. Volante também, 29 anos, mais um na flor da idade aí. Como diria minha mãe, que sempre acompanha aqui a nossa live do Soldeca, na flor da idade o Jerônimo Poblete, argentino, e o último clube tá livre no mercado também, foi o Vélez Sarsfield. Um beijo para sua mãe, Dona primeiramente. Dona Eni, tá lá Dona assistindo. Eni. O nome da minha saudosa avó, vovó Gê. E o Poblete é aquele volantão mais de marcação, sabe? O famoso, antigamente Cão de guarda. falava isso, exatamente, que eu acho que hoje a gente não tem, né, no nosso elenco.
Fala-se muito do Zé, mas ainda acho o Zé muito tímido para ser o cão de guarda. Acho um bom jogador, um bom volante, mas ainda muito tímido. Esse aí não. Só pelo joinha dele aí, você vê que, né, que esse aí se passa de noite aí de um lado da rua, você atravessa para passar do outro, porque é ruim de bater de frente com ele. É daqueles volantes sul-americanos que ou passa a bola ou passa o jogador, nunca os dois? Falou tudo, é o famoso volante raiz sul-americano. Então acho que já deu para todo mundo entender aí quais as características do Jerônimo Poblete. Também está livre no mercado, acredito que esse teria um salário mais compatível com a América, né? Seria mais fácil da América. Com certeza. Segunda sugestão aí, esse talvez mais caro, né? Esse, pelo que eu vi aqui da carreira dele, Lucão, provavelmente um dos mais caros aí para a América trazer dessa lista, que é o Sebastian Cristóforo. Ele é volante também, 28 anos, mais um numa idade perfeita aí para o futebol, no auge da sua forma física e técnica. Ele é uruguaio e o último clube foi o Girona, tá aí com a camisa da Fiorentina, fez uma carreira interessante lá pela Europa e agora tá livre no mercado. Falou tudo. Seria um jogador realmente com uma aspiração econômica maior, mas ele foge um pouco daquele típico volante uruguaio, que é mais ou menos como o Poblete, né? É um volante que além de ter uma força na marcação, é um volante que sabe sair para o jogo, que participa muito do jogo, auxilia muito os laterais, faz muito bem a cobertura dos laterais, tem uma parceria muito bacana com os laterais para poder dar uma segurada quando o lateral vai, e tem o passe muito refinado. Seria uma baita de uma contratação pro América. Efeito de chute total, Lucão. Não tô te pedindo aqui nada muito certeiro. Quanto você acha de salário que daria para fechar com o Cristóforo aí? É alto, viu? Eu acredito que no mínimo uns $30 mil. Efeito de chute também. Sim. É um salário, né, bem elevado para volante, né? E $30 mil você vai ter só... Me ajuda aí o pessoal da matemática. Daria em torno de uns 200? Mais ou menos isso, com dólar a 5,65, né? Bora lá, fazer um exercício aqui, Lucão. O América, pelo que falam nas notícias, o América estaria disposto a trazer o Natan por R$400 mil. Já teria, inclusive, acertado, né, de pagar os 400 mil no Natan. A gente está falando em metade disso para contratar um jogador com uma baita de uma bagagem na Europa, um jogador que ainda tem 28 anos, um jogador que provavelmente chegaria para ser titular. Será que é um salário tão alto assim? Será que metade do que ganharia o Natan para trazer um jogador com essa experiência para vir trazer aqui, para inclusive ser referência para os nossos jovens, né, para os outros atletas? A gente sabe o quanto foi importante ter o Zarate dentro do nosso elenco, não só pelo que o Zarate fez dentro de campo, até porque depois da lesão ele não produziu tanto assim dentro de campo, mas pelo espírito vencedor que ele trouxe para dentro do elenco. O Cristóforo traria isso tendo 28 anos de idade, tendo uma condição física ainda plena para render por muito tempo. Então acho que essa questão de ser caro ou não é muito relativa. Dentro do que a gente tem disposição de pagar hoje, dentro do que o América tem condição de pagar hoje, eu acho que 200 mil, lembrando que a gente está só chutando, né? Mas 200 mil por um atleta com esse histórico aí não é muito, não. E você falou uma coisa interessantíssima, né, Alisson? Tem um ponto que pesa, por exemplo, Natan, e eu vou entrar no mérito dessa citação. Uma coisa que pesa pro lado do Natan, que é um jogador, né, que já estava na cidade, adaptado, a gente já conhece futebol, etc e tal, e do Sebastian é o jogador que deu certo na Europa, né? O Natan não deu certo na Europa. O Natan foi comprado pelo Chelsea e... nunca jogou direito. Não sei, nunca jogou.
direito. Então, é um Até jogador outro, que eu acho, não deu certo. até outro dia ele tinha vínculo com o Chelsea, mas daqueles assim, empresta pra aqui, pra ali, todo ano e tal. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Tipo o Bruno Nazário, né? É, que é lá do exatamente. Hoffenheim e nunca jogou. Exatamente. Teve o Lucas Piazon também, que era do Chelsea, que praticamente nunca jogou, todo ano é emprestado. Lembro dele. Deixa eu te fazer uma última pergunta sobre o Sebastian Cristóforo, pra gente pular pro primeiro nome dessa lista de meio-campistas. Ele é o cara que poderia jogar só na do Lucas Cal, dentro da forma que o América joga hoje. Ele poderia jogar só na do Lucas Cal, ou ele poderia fazer a função ali de Juninho e Alê um pouco mais avançado, tendo também a opção de criar jogadas? Principalmente a função do Alê. Talvez a do Juninho, eu acho que o Juninho é um jogador muito ímpar, né? Aquele facão que ele faz, com aquela velocidade que ele faz, realmente é difícil. Esse moleque colombiano aí, que parece que foi oferecido para o América essa semana, teria essas características de fazer o que o Juninho faz, porém pelo lado esquerdo, né? Ele é canhoto, etc e tal. Agora, o Sebastian, principalmente a função do Alê, ele conseguiria desempenhar, assim. Acho que é até mais a característica dele do que fazer a do Cal. Bacana, bacana. Vamos lá para nosso primeiro nome aqui, nossa primeira sugestão de meio-campistas em condições do América buscar no mercado. É o Alan Ruiz, já teve passagem pelo futebol brasileiro, né? Já jogou no Grêmio. Ele é meia ofensivo, tem 28 anos também, dentro da plena condição de idade aí para jogar. Ele é argentino e o último clube, então, está livre no mercado, foi o Arsenal de Sarandi. Jogador interessantíssimo, porque ele pode fazer tanto o meia atacante, mais ou menos a mesma função do Ramírez, o venezuelano que a gente citou, como pode jogar aberto, tanto pela esquerda quanto pela direita. Teve uma passagem muito boa pelo Grêmio, né, em 2014, quando ainda era do São Lourenço, veio emprestado, e depois uma passagem muito interessante pelo Colón, onde ele foi comprado pelo Sporting Lisboa. E quando o Sporting, treinado pelo Jorge Jesus, ele era titular absoluto e teve um desempenho altíssimo. Depois, com a saída do Jorge Jesus, ele perdeu o espaço e aí começou a ser emprestado para equipes da Argentina. Esse aí, eu veria com muito bons olhos a contratação do América dele, porque eu acho que é um jogador que poderia... assim, hoje a gente até tem esse jogador no elenco. A gente também não está falando aqui que tem que trazer agora, né, Alisson? A gente está dando sugestão que poderiam ser feitas contratações, que podem ser feitas, mas hoje eu acho que a gente tem o Índio Ramírez, por exemplo, no nosso elenco, que desempenha os papéis que o Alan também poderia desempenhar. São nomes que o América pode manter no radar também, né, Lucão? Nós citamos aqui meio-campistas na faixa de 27, 28 anos. São jogadores que, de repente, podem não vir nessa janela, mas que é interessante manter no radar, ver, esperar a próxima janela em que eles estejam livres novamente, enfim. Plantar essa sementinha aí de sempre manter o radar sul-americano sempre atualizado. Agora vai para a parte mais esperada da galera. Sim, sim. Para quem tá vendo os cortes depois aí ao longo da semana, vamos soltar depois o vídeo dos atacantes. Para quem tá vendo ao vivo agora, nós vamos para os atacantes, 5 centroavantes do mercado sul-americano, né?